Amém? Então a exposição de hoje é em Marcos 5, final do capítulo, do versículo 35 ao 43. Marcos 5. (35 a 43). E eu vou ler aqui para nós. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá, cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Amém? Então, essa nossa passagem de hoje, né, ela gira em torno aqui do que é uma tragédia familiar, né, a morte de uma filha. Então, esse é o contexto da passagem, é uma tragédia. Essa família acabou de passar por isso, né? E recorrentemente a gente fala sobre esse tipo de assunto aqui, né, sobre morte, sobre tragédias, mas a gente tem que lembrar que tudo isso que acontece, essas tragédias, né, elas acontecem por causa do pecado. Né? Nós vivemos cercados por tragédias o tempo todo por causa do pecado. Né? Deus fez um mundo bom, mas hoje a gente tem um mundo onde as tragédias são constantes. Né? Tem jornais hoje na TV que tudo que eles fazem é noticiar as tragédias constantemente. Né? Eles vivem só disso. Por quê? Porque tem muita tragédia acontecendo. Então, sempre tem que noticiar. Né? O que a gente devia aprender com isso é que todo dia tem algo acontecendo, né, que o pecado está causando essas coisas. E às vezes, quando não tem muitas tragédias a noticiar, a gente sabe que em breve, a gente já sabe disso, em breve vai acontecer alguma grande tragédia, né, que vai chocar o noticiário, seja na cidade, no estado, no país ou no mundo. Então, quando começa a ver, a gente sempre tem esse ciclo, né, de grandes tragédias, depois às vezes uma certa calmaria, mas logo mais as grandes tragédias vêm também. Então, quando Cristo entrou na história, não foi diferente, não era diferente. Né? Haviam várias tragédias acontecendo aqui, e nessa passagem a gente vê o nosso Salvador bem no meio de uma delas, uma tragédia aqui familiar que ocorreu. E até agora no Evangelho de Marcos, Cristo ele demonstrou seu poder sobre os demônios, né, os menores ou os maiores, individuais ou muitos, sobre a fúria da natureza e sobre o corpo humano, né, curando vários tipos de doença. Mas aqui nós estamos lidando com um milagre que demonstra o poder de Cristo especificamente sobre a morte. Né? Então, o que nós queremos ver aqui hoje é o que o milagre da ressurreição dos mortos, o que ele nos ensina sobre o poder do reino de Deus. Nessa passagem, o nosso Senhor, ele fala 3 vezes, né? Você vai ver que ele fala, não temas, crê somente, e depois ele pergunta por que as pessoas estão rindo, e por último, ele fala e a menina ressuscita. Então, eu dividi a passagem de hoje em 3 tópicos, exatamente em cada uma das falas de Cristo. Amém? Para ver exatamente o que elas revelam sobre o poder de Cristo sobre a morte. Então a parte 1 é não temas, crê somente, que é o versículo 33, 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Essa frase aqui, então, ela foi dita no contexto que a gente se encontra aqui, logo após a cura da mulher com fluxo de sangue. Né? A gente lembra que no começo da passagem, Jairo encontrou com Jesus, eles estavam indo para curar a filha de Jairo, ele para por conta da situação da mulher com fluxo de sangue, e agora a gente vê que alguns da casa de Jairo chegaram falando, olha, sua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Né? Então, dá para a gente imaginar o semblante desse pai né, quando ele ouve essa notícia. Né? Mas as palavras do nosso Senhor, elas são bem consoladoras aqui, ainda que Jairo não entenda totalmente o que isso quis dizer. Cristo fala para ele, olha, não temas, crê somente. Né? Jairo foi atrás de alguém que pudesse fazer uma cura. Né? E
os servos ali de Jairo, aqueles que eram da casa dele, falaram: não incomode mais o mestre, porque não há mais cura a ser feita aqui. Mas Jesus fala: olha, não temas, crê somente. E quando a gente olha para o Antigo Testamento, né, nós temos várias meditações, várias coisas que são ditas sobre a morte em geral. As pessoas naquela época, elas tinham uma visão talvez mais constante da morte do que nós temos. Apesar de nós termos muitas tragédias, naquela época a morte estava muito mais próxima deles, né, por falta de tecnologia, de saúde, de várias coisas. A gente tem paz hoje no Ocidente, né, não tem guerras o tempo todo, então a gente conhece às vezes um pouco menos do que eles conheciam, e eles meditavam mais sobre isso, né? E a gente tem uma meditação lá em Jó, que é pertinente a nós, que diz o seguinte, né? Jó 18:14: o perverso será arrancado da sua tenda, onde está confiado, e será levado aos reis dos terrores. Ao rei dos terrores. Então, esse rei dos terrores é um eufemismo, né? É um eufemismo para a morte. E ele é bem adequado. A morte é exatamente isso, ele é o rei dos terrores. De todos os terrores que o homem tem, o terror final, que está por trás de todos os medos do homem, é a morte, é o medo da morte. Quando Cristo diz não temas, é sobre isso que ele está consolando Jairo. É sobre a morte, é sobre o rei dos terrores. Então, não tema a morte, não tema a morte. Né? Então, essa é a cena que nós estamos vivendo aqui. É esse pai recebendo essa notícia que o rei dos terrores chegou ali na casa dele e Cristo fala, não temas, crê somente. E qual que é a aplicação disso para nós aqui hoje? Né? Acho que é a aplicação disso. Vocês já pararam para pensar sobre a morte de vocês? Né? Se você tem se esquivado muito sobre esses pensamentos, é bom que nós estejamos aqui essa manhã pensando sobre isso. A gente precisa se imaginar, imagine-se no túmulo, né? E tudo aquilo que você tinha construído aqui ficando para trás. Né? Imagina todas as suas conquistas abandonadas. Quando você pensa nisso, né? Você no túmulo, tudo que você construiu sendo deixado para trás, a Bíblia diz que o homem entra nu e ele sai nu, ele sai despido, nada ele leva. Quando você pensa nisso, o que nessa terra pode te dizer? Não temas, crê somente. Quando você pensa no fim de tudo aquilo que você sempre lutou aqui, qual delas pode te dizer? Não temas, crê somente. Quando nós estivermos de frente com o rei dos terrores, como que você vai não temer? Qual que é o nosso plano para não temer nesse dia? O que você pode fazer contra aquilo que nivela todas as coisas? Eclesiastes 2,16 diz o seguinte: pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre, pois passado alguns dias tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o estulto. A Bíblia nos diz que a morte, as coisas que a gente acumula aqui, elas não fazem diferença na hora da morte. A morte, ela nivela, é um poder meio que nivelador, ela nivela o sábio, o estulto, o rico e o pobre, ela nivela todas essas coisas. E as palavras de Cristo aqui, elas não são um consolo só para esse pai, mas elas são um consolo para todos nós que estamos morrendo. Né? O homem nasce moribundo. O homem nasce e já está morrendo. Então Cristo diz, não temas, crê somente. Todas as riquezas que nós acumulamos aqui, elas não vão poder dizer essas palavras. Né? Todos os troféus que nós acumulamos, eles não vão poder dizer essas palavras. Todos os sucessos, eles também não vão poder dizer essas palavras para nós. Mas Cristo aqui está dizendo, não temas, crê somente. E é isso que ele tem a dizer para todos nós no Evangelho. Né? E talvez você esteja lidando e começando a lidar com o fato de que o pecado está em você e você está vendo isso e você está entrando naquele profundo desespero, né, daquela consciência sendo atacada ali pelo que a palavra de Deus está dizendo. E é isso que Cristo diz para nós hoje, não temas, crê somente. Talvez você esteja pensando, né, a salvação parece muito elusiva, Eric. Eu não sei se isso é para mim, como que eu poderia ser salvo? E Cristo está dizendo que não temas, crê somente. Né? Essas palavras são consoladoras para os corações aflitos, para todos aqueles que estão tristes, aqueles que estão agoniados por aquilo que eles estão vendo, nele mesmo, no mundo, em todas as coisas. É o que Cristo nos diz aqui. Não temas, crê somente. Amém? A segunda coisa que Cristo fala nessa passagem, ele fala, por que vocês choram? Está no versículo 39. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E seguindo a nossa narrativa, a gente vê que Cristo, ele acompanha Jairo e finalmente ele chega no local da tragédia. Né? Ele chega no local da tragédia e o que nós vemos ali é uma cena que talvez é um pouco incomum para nós, mas era comum nos dias dos judeus. A gente vê ali que eles pranteavam muito, né? Eles choravam, eles pranteavam muito.
Esse lamento que é levantado aqui era uma prática comum dos judeus. Eu vou explicar brevemente aqui o contexto histórico, mas até quando a gente vê lá em Jeremias 9, 17 e 18, a gente vê o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai e chamai as carpideiras, para que venham, mandai procurar mulheres hábeis para que venham, apressem-se e levantem-se sobre nosso lamento, para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas e as nossas pálpebras destilem água. Então, a cena que Cristo encontrou aqui na hora que ele vai com Jairo é de várias pessoas chorando, né? E durante os funerais havia esse grande choro, né, com mulheres e homens sendo até contratados para incrementar o choro, incrementar o lamento, para que todos chorem junto, né, para ser um momento de luto, assim. E a tradição rabínica indica que parte dos deveres do ritual de um funeral era a contratação de pelo menos 2 tocadores de flauta e de uma carpideira. Então, toda celebração de funeral, todo funeral judaico, ele deveria ter isso. 2 tocadores de flauta tocando, assim, em sons que trouxessem um pesar sobre o momento, e as carpideiras para chorar junto com eles, né? Esse é o contexto aqui histórico, cultural que a gente vê. É isso que Cristo chegou. E ele vê essa cena aqui, as pessoas chorando, né, fazendo um grande alvoroço. E Jesus entra aqui nessa história, e nós vemos que Cristo, ele não reage como os demais reagem nessa passagem, né? Cristo vê esse grande alvoroço e ele pergunta: olha, por que estáis alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. O que a gente precisa entender aqui é que o que Cristo quis dizer não é que eles estavam enganados, né? Ele não quis dizer: olha, vocês erraram, a menina não morreu de verdade. Na verdade, não, ela estava morta. Ela estava morta de fato, não foi isso. É que do ponto de vista humano, ela estava morta, mas do ponto de vista de Cristo, não, né? Porque Cristo é o Senhor sobre a morte, então ele tem o poder de acordar um morto como um pai desperta a uma filha. Mas a plateia não sabe disso, e eles não creram somente, eles riem, né? E o rir aqui é o ridicularizar, não o rir de achar engraçado, é que eles ridicularizaram a Cristo, é um deboche, né? Eles fizeram piada com o que Cristo havia dito. E a meditação para nós, nesse ponto aqui, é como que o mundo está sempre em descompasso com Cristo. O mundo está sempre em descompasso com Cristo. Cristo chega aqui nesse momento, ele fala uma palavra que é uma palavra de esperança, né, sobre aquela situação, e o mundo ri, o mundo debocha. O mundo está sempre em descompasso com Cristo, né? Quão dificilmente o homem ele reage da forma condizente com o que a palavra de Deus revela. A palavra fala de muitas coisas severas e profundas, né, e os homens estão dormindo, sem entender e sem ser afetados pelo que é dito, né? E muitas vezes com deboche. Deboche de Cristo, deboche com aqueles que proclamam a Cristo. Nesse microcosmo aqui dessa história, nós vemos algo que acontece no macro, que é as pessoas não entendendo sobre o que Cristo está falando, né? Se recusando a ser consolados pela sua palavra e debochando da verdade. Então, o nosso mundo de hoje, ele chora aflito pelas coisas que acontecem. E Cristo fala de consolo, mas eles não querem ser consolados pelo que Cristo está falando. Cristo fala de esperança e amor, e os homens estão simplesmente desesperados, é o que nós vemos. Cristo fala de um lago de fogo e enxofre, da separação da morte eterna, e os homens riem, como se nada estivesse acontecendo, como de fato, se isso não estivesse chegando. Então, existe um descompasso muito grande entre o que Cristo está falando e o que o mundo está ouvindo, o que o mundo gostaria de ouvir. É isso que a gente vê nessa cena. Eles estão chorando, Cristo fala: não chorem, porque vocês estão chorando, ela não está morta, e eles riem. Eles não estão ouvindo o que Cristo está falando, não está condizente. Mas tem um agravante aqui também, é que esse povo aqui com quem Cristo está falando, ele é o povo de Deus na Terra, são judeus. E existe também um descompasso muito grande entre Cristo e aqueles que se dizem cristãos hoje. Isso não é só para aqueles que estão fora, mas aqueles que estão mesmo na igreja, né? Cristo diz, né, não temas, e os cristãos temem. Cristo diz: eis que estarei convosco. E os cristãos se sentem sozinhos, acuados, sendo que a cultura está indo contra eles. Mas Cristo falou: eis que estarei convosco. Ele diz: não andeis ansiosos. E esse é o mal do nosso tempo, que assola até mesmo grande parte dos cristãos. É o andar ansioso. Né? A conclusão que a gente chega aqui é a conclusão que Paulo chegou. Miseráveis homens que somos. Né? Que não nos deixamos ser consolados, nem confortados, nem encorajados e revigorados pela palavra de Deus. Porque Deus tem tudo isso a falar para nós, mas nós não queremos. Nós não queremos. E essa é a aplicação para nós. Né? É horrível pensar que alguém riu de Cristo. Alguém ouviu o que Cristo tinha para falar e riu dele, debochou dele. Mas é isso que o homem ímpio faz grande parte do seu dia. Né?
E para nós, a pergunta que fica é qual que é a seriedade que você tem em relação às realidades descritas na Bíblia, né? O quão sério nós consideramos o céu? O quão sério nós consideramos o mal do pecado, a santidade de Deus, a bondade de Deus e tudo que o Senhor revela sobre a sua graça, sobre a morte do seu filho? O quão sério nós colocamos essas coisas em consideração? Porque senão nós somos como esses homens que estão ouvindo o que Cristo está falando e eles estão rindo, né? E nós precisamos afligir os nossos corações diariamente com as verdades divinas. Mas, Eric, eu não tenho tempo. Mas nós trabalhamos todos os dias pelas coisas aqui e a gente faz tempo para as coisas que a gente quer fazer, para as coisas que a gente ama. Então, nós temos tempo. Nós temos tempo. Não, Eric, realmente eu não tenho tempo para meditações mais profundas. Você pode dizer. Mas Deus nos deu um dia da semana, exclusivamente, para nós trabalharmos pelas nossas almas. Nós temos tempo. Nós temos tempo. O que você não quer, se você ama Cristo, é estar em descompasso com Cristo. É estar em descompasso com Ele, como essas pessoas aqui estavam. Onde Ele está falando uma coisa e eles estão entendendo outra, estão rindo, né? O que nós não queremos é não ser afetados pela palavra dele como nós deveríamos. É não ler a palavra como se fosse... É ler a palavra como se fosse só o jornal do dia. Como se fossem só informações. Não ter tempo de degustar, de fato. De levar essas coisas e considerá-las nos nossos corações, né? Cristo perguntou para eles: por que estáis em alvoroço e chorais? A resposta é: porque nós não vemos o que o Senhor vê, não entendemos o que você quis dizer e parece loucura para nós. E por isso eles debocham. Mas vamos comparar isso aqui com a resposta que Pedro deu a Cristo, né? Lá em João 6, 68 e 69. Cristo pergunta: vocês também não se vão como os outros? E respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Essa é a resposta que os nossos corações deveriam dar, né? Tu tens as palavras de vida eterna. É não só ouvir o que Cristo está falando, não entender e debochar, como essas pessoas fizeram. Amém? E a última parte aqui, a parte 3, é qual que é a razão, né, para nós não temermos. Cristo falou: não temas. Perguntou por que eles choravam, e aqui a gente vai ver a razão para nós não temermos e nós não chorarmos. O versículo 41, ele diz o seguinte: tomando-a pela mão, disse: Talitá, cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Então Cristo questionou, né? Ele disse: não temas, e questionou porque eles choravam. Está aqui a razão pela qual nós não devemos nem temer nem chorar. Cristo entra na casa, a gente vê aqui nessa passagem, ele despede todos aqueles que estavam debochando e leva consigo os discípulos mais próximos e os pais da menina para testemunharem o milagre que haveria de ser feito. Cristo pega na mão da menina e diz: Talitá, cumi. E essas palavras aqui elas são em aramaico, né? Eles falavam em aramaico na época. Marcos está contando essa história para nós em grego, por isso que ele faz questão de traduzir, né? Ele fala que quer dizer, ele traduzir, que traduzido quer dizer isso. Então ele explica para nós o que quer dizer. E Marcos vai fazer isso pelo menos mais 2 vezes, né, no evangelho dele para nós. Então, o que a gente pode dizer sobre essas palavras que Cristo disse? Primeiro, que elas não foram faladas de forma ritualística. Cristo aqui ele não falou palavras de invocação, né? Como, ó menina, retorne da morte. Ele não falou isso. Ele usou uma expressão simples de alguém que está pedindo a uma senhorita para se levantar. E imediatamente ela ouviu a voz dele, ela se levantou. É isso que a gente vê aqui. Cristo chamando os mortos como se eles vivessem. É isso que o poder de Cristo nos revela. E como prova que ela estava realmente viva, ele ordena até que ela seja alimentada, né? A gente vê isso na Bíblia. Alguém vive, o próprio Senhor Jesus, quando ele ressuscitou, ele comeu algo para provar para os discípulos dele que ele estava vivo. E ele também ordena que o milagre não seja divulgado para não causar um alvoroço ali antes do tempo previsto, né? A gente lembra que um pouco antes que Cristo estava no meio de uma multidão que o estava cercando. Amém? Então qual que é a aplicação de tudo isso que nós vimos, né? Vamos responder essa pergunta. O que os milagres da ressurreição dos mortos nos ensinam sobre o poder do reino de Deus? São 3 coisas principais que ele nos ensina. Primeiro é sobre o estado atual do homem. Temos 3 coisas que nós aprendemos. O primeiro é sobre o estado atual do homem. A gente precisa lembrar que os milagres, eles apontam para as necessidades espirituais do homem e não simplesmente para as necessidades físicas que o homem tem. Não é mesmo? Porque assim como Cristo não multiplicou o pão
para apontar que ele poderia acabar com a fome mundial, Cristo não multiplicou o pão para mostrar, olha, eu posso acabar com a fome mundial, nós devemos, não é sobre isso. Ele não ressuscitou os mortos para apontar que ninguém deveria morrer, não foi sobre isso. Cristo ressuscita os mortos porque ele é a vida e ele veio para que os homens tenham vida, né? O homem, como nós vimos lá em Efésios 2, ele está morto em pecados e delitos, né? Nós precisamos ser vivificados. Mas, Érico, eu não sinto que eu estou morto, eu sinto alegria, eu tenho paixões, né? Eu tenho prazeres nessa vida. Eu não sinto que eu estou morto, como a Bíblia está descrevendo. Mas não é desse tipo que a Bíblia está falando, né? Isso é o que nós chamamos de existência. É um outro tipo de qualidade de vida que o homem perdeu eternamente. O que a gente precisa entender também é que a vida eterna, ela não é viver para sempre. Vida eterna não é viver para sempre. Vamos lá. Tecnicamente, todos existem para sempre. A sua alma, ela é imortal. E o seu corpo vai ressuscitar, ou para a glória ou para o tormento. Então você vai existir para sempre. Então quando você fala vida eterna, não é viver para sempre simplesmente. A vida eterna não é sobre existência, é sobre vida. É sobre a eternidade da vida eterna é a qualidade da vida. É a qualidade dessa vida. A eternidade da vida eterna é porque essa eternidade é uma característica de Deus. Deus é eterno. A vida eterna tem essa qualidade de vida. Olha o que 2 Pedro 1,4 nos diz. Pelas quais não têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei co-participantes da natureza divina. Co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então a vida eterna não se trata da eternidade da vida, mas da característica, da qualidade da vida, que é o mesmo tipo de vida que Deus tem. Co-participantes da natureza divina. Essa vida eterna ela tem algo da vida de Deus em nós. É isso que é a vida eterna. Não é só viver para sempre. Viver para sempre todos vão. A gente precisa afligir os nossos corações com esse pensamento por um segundo. É de que todos nós vamos existir para sempre. O homem não deixa de existir. Ele vai existir para sempre. Ou para a glória, desfrutando de Deus, ou para o tormento. E João 17,3 nos diz o seguinte: e a vida eterna é esta. É muito legal quando a gente tem um versículo que resume para nós algo tão grandioso. Mas ele fala, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a vida eterna é isso, é experimentar Deus. Esse conhecer aqui é o conhecer pessoal, a experiência pessoal de quem Deus é. Experimentar Deus, conhecê-lo é a verdadeira vida. Isso é a vida eterna, é uma qualidade de vida, não é um tempo de vida, é uma qualidade de vida. E sem isso, o homem está morto, né? Tem um pregador que diz muito sobre isso, ele fala sobre como que a diferença entre a vida eterna e a vida normal é a diferença que existe entre a vida vegetal e a vida animal. São qualidades de vidas diferentes. A vida que nós temos hoje meramente, essa vida biológica, e a vida eterna são qualidades de vida. Uma é uma vida espiritual, né? Que desfruta das coisas espirituais, a outra não. Não se fala sobre o tempo da vida, mas sim sobre a qualidade dessa vida. O segundo ponto que nós vemos nos milagres da ressurreição dos mortos é sobre a primeira ressurreição dos mortos. É sobre a primeira ressurreição dos mortos. João 5,24 nos diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, aqueles que ouvem a palavra de Cristo hoje, eles passam da morte para a vida. Essa é a primeira ressurreição que o homem passa. O homem precisa ser ressuscitado dessa forma. Assim como no milagre, quem ouve e crê naquele que enviou a Cristo tem a vida eterna. A menina ouviu, ela ressuscitou. Assim também nós somos chamados no Evangelho para ouvir as palavras de Cristo e passar da morte para a vida. Essa é a ressurreição que os homens experimentam pelo Evangelho. É essa primeira ressurreição que o homem precisa passar. E lá em Apocalipse 26a diz algo para nós, que aqueles que passaram pela primeira ressurreição, eles não sofrem e não vão experimentar os terrores da segunda morte, que é a morte eterna que o homem sofre. Apocalipse 26a diz o seguinte, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Então, quando você lê Apocalipse, às vezes fala, mas o que é essa primeira ressurreição? Vamos ver. Não, essa é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é aquela que Cristo veio trazer na primeira vinda dele. São os mortos, os homens, ouvindo a voz de Cristo, passando da morte para a vida. Por isso que ele diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Amém? E a outra coisa que
o milagre da ressurreição nos ensina, a terceira coisa é sobre a segunda ressurreição dos mortos, né? Toda ressurreição também aponta para a ressurreição final que vai haver. João 5, 28, 29 diz: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então essa é a segunda ressurreição, é quando Cristo vai vir na sua vinda, né, em glória, a voz dele vai ser ouvida antes do julgamento, e todos vão sair para ser ressuscitados ali. E o que decide o destino eterno do homem na segunda ressurreição é se ele passou pela primeira ressurreição ou não. Se ele foi ressuscitado aqui, na segunda ressurreição, ele sabe qual é o destino eterno dele. Se ele não foi ressuscitado aqui, ele vai sofrer o que a Bíblia chama da segunda morte. Amém? Em conclusão, Deus faz com que essa história trágica coopere para o nosso bem, né? Apesar de ser uma história trágica, Deus faz com que ela coopere para o nosso bem, revelando essas profundas verdades aqui. E em uma das ressurreições mais conhecidas da Bíblia, né, que é a ressurreição de Lázaro, nós temos um resumo aqui daquilo que toda ressurreição aponta. Lá em João 11, 25 e 26, Cristo diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Parece paradoxal o que Cristo está falando aqui. Mas o que ele está dizendo é que, da perspectiva cristã, a morte e a vida, elas mudam de sentido. Então, aqueles que têm a vida eterna, eles não morrem eternamente, mas eles morrem. Eles não morrem eternamente, mas eles morrem. E os que não têm a vida eterna, eles parecem vivos, mas eles vão morrer eternamente. A vida e a morte em Cristo, elas mudam de perspectiva. O chamado do Evangelho de Cristo, então, ele é para a restauração do homem, é para a sua libertação do império das trevas, que nós vemos em cada um dos exorcismos que Cristo fez, mas também é para que ele tenha vida, e vida em abundância. E essa vida abundante é abundante em Deus, é abundante da sua graça, né? É abundante daquilo que faz o nosso cálice transbordar. Quando Davi fala, né? O meu cálice transborda. A vida de Deus abundante em nós é essa vida, é abundante dessas coisas. Eclesiastes 7:2 diz o seguinte: Melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete, pois naquela casa do luto se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Então a morte ela pode ser muito didática para nós, né? E que o Senhor permita que essa casa aqui onde havia luto se torne didática para nós, né? E se torne um local na palavra dele onde nós sempre olhemos e vemos, colocamos essas coisas em consideração. Cada vez que nós olhamos uma morte ocorrendo na Bíblia, né, ou nas nossas vidas, é assim que nós devemos olhar para ela. A morte representa isso. O homem deve olhar e colocar isso em consideração. E que o Senhor permita que possamos levar a sério essa meditação sobre a nossa própria eventual e certeira morte. Mas como nós vimos hoje, não temam, creiam somente. Amém? Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, ó Pai, de meditação, da exposição da Tua Palavra, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor... Obrigado, ó Deus, por passagens como essa, ó Deus, que nos mostram uma casa onde há luto, ó Deus. E muitos de nós já passaram por isso, ó Deus, já experimentaram luto de alguma forma, ó Pai. Mas até nisso o Senhor faz com que Ele coopere para o nosso bem, ó Deus, nos mostrando o fim de todos os homens, nos lembrando, ó Pai, que o homem veio do pó e ele retorna ao pó, ó Deus. E que a menos, ó Deus, que ele passe pela ressurreição, a primeira ressurreição nessa vida, ó Pai. Ele sofrerá, ó Deus, o dano da segunda morte, ó Deus. Porque é devido, ó Pai, é a justiça que recairá sobre ele, ó Pai. Mas em Cristo Jesus nós temos essa justiça perfeita que nos livra, ó Pai, da ira vindoura, ó Pai. Cristo tomou o cálice da ira santa, ó Pai. Toda a ira que era destinada a nós, Cristo tomou, ó Pai. Está consumada o que Ele disse, ó Pai. E nós descansamos em Ti, ó Senhor. Obrigado, ó Pai. Que o Senhor aflija os nossos corações com esses pensamentos, que possamos colocar essas coisas em consideração, ó Deus, para não estar em descompasso com Cristo, ó Pai, mas ser, ó Deus, mas para compreendê-lo, ó Senhor, ó Deus, e nas palavras profundas que Ele diz, nas coisas sérias que a Tua Palavra nos diz, sobre todas as coisas e sobre a nossa própria morte, Pai. Nós pedimos, abra os olhos dos nossos corações, ó Deus, para que possamos ver essas maravilhas, considerar essas coisas, ó Pai, e que, ó Deus, possamos correr para Cristo, ó Pai, não temendo, mas crendo somente nele, ó Pai, que morreu, ressuscitou, ó Pai, e agora tem vida para dar a todos aqueles, ó Pai, que se achegam a Ele. Nós te agradecemos
com perdão dos nossos pecados. Permita que possamos continuar meditando na Tua palavra, ó Deus, nesse dia que o Senhor nos deu para isso. Em nome de Jesus e com perdão dos nossos pecados. Amém. E amém, Senhor.